Olá, estão me escutando, gente? Deixa eu... Peraí, isso tudo é novo aqui para mim. Não, eu estou fechando o aplicativo já. Peraí. Acho que agora foi. Não estou vendo ninguém. Isso é certo? Ou alguma coisa está acontecendo aqui? Eu queria vê-los. Acho que deu bug. Peraí. Bom, entrei às 10, né? Uns 15 minutinhos aí. Bem, se vocês estão me escutando, é o que importa. Tem uns 25 pessoas aí. Tudo bem, gente? Francisca, Bárbara, Daniele, Daniela, Cristiele, João Vitor, Leonardo, Yasmin, Nicole, Lucy, Lucas, tudo certo, gente? Bem, eu vou falar, tá? Conversem comigo no chat para saber se tá tudo certinho. Coisa boa, né? Tá aqui de novo, coisa boa tá com vocês. Obrigado, Camila. Alguém para me ajudar, assim, tudo certo. Todos nós, né, estamos, enfim, tristes e aflitos com isso tudo. Eu, por exemplo, tô já com a barba por fazer e eu odeio fazer a barba, mas vou ter que fazer, tão horrorosa. E eu tô chateado que eu descobri que a Ive ganhou a prova do líder. Mas, né, a maneira como a gente encontrou aí de continuar o conteúdo, sei que vocês também têm algumas aulas, o Leandro está vendo com vocês como enviar redação, né? Eu tô com aquelas redações que estavam comigo naquele momento, eu tô com elas todas corrigidas já há bastante tempo. Enfim, a gente tem que tocar porque a gente precisa e tem muita gente aí ainda com bastante deficiência, tá? Eu parei na aula sobre desenvolvimentos, né? Então a gente viu a introdução e nós vimos os desenvolvimentos. Então só para retomar brevemente para vocês, a introdução ela precisa ser a vitrine do nosso texto, né? O funil do nosso texto. Isso quer dizer que ela vai apresentar o tema, ela vai apresentar o ponto de vista, a tese, e ela vai anunciar os argumentos. Lembram disso? Espero que sim, né? Então, na introdução, a gente tem que mostrar para o corretor qual vai ser o nosso D1 e qual vai ser o nosso D2. Isso tudo a gente vai fazer em mais ou menos 6 linhas. Tá? E a gente vai apresentar o tema. Isso é super importante. A gente vai colocar as palavras do tema na introdução. Beleza? Desenvolvimento. Isso tudo nós já vimos, tá? Desenvolvimentos. Nos desenvolvimentos a gente vai trazer repertório e argumentação. E o repertório, ele sempre vai ser o pilar, né? Ele vai embasar a nossa argumentação. Então, no desenvolvimento, a gente vai oscilar, vamos dizer assim, a gente vai balancear entre o que é informação externa, o que é repertório, que pode ser, lembra? Fatos históricos, pesquisas, livros, autores, poetas, filósofos, né? Pode também ser conceitos, né? E definições e as áreas do conhecimento, biologia, geografia, química, isso tudo aí pode ser tido como repertório. Mas a gente precisa então da nossa argumentação também. Então a gente vai equilibrar isso no D1,
trazendo uma causa do problema, e no D2, uma outra causa do problema. Eu gosto quando o desenvolvimento se estabelece a partir de duas causas, eu acho mais fácil fazer do que causa e consequência, tá? E aí a gente estava nesse momento quando aconteceu, né, os zumbis invadiram e a gente tem que ficar em casa. E aí faltou conclusão. Então hoje eu quero continuar isso, falando de conclusão e conversar um pouco com vocês também, no sentido de, enfim, dúvidas, questionamentos, né? Eu sigo com os meus canais de comunicação ali pelo Instagram, o @Prof. Henrique Araújo, até vou colocar aqui, tá? É, E no YouTube também com o Prof. Henrique Araújo, tá bem? Acho que foi sussurrar para todos. Não, não foi. Aí, agora sim. Você para administradores. Ah, sei lá o que eu fiz, gente. É, Mas vocês ali conseguem perceber algumas coisas, terem também algumas coisinhas aí de, como é que eu posso dizer, conteúdo, tá bem? Alguém quer falar alguma coisa, tirar alguma dúvida já nesse momento? Para piorar, eu tô né, meio gripadinho, só que isso é normal pro meu inverno, é sempre assim, tem problema respiratório. Ah, imagina, gente. Nada? Ninguém para falar? Que tristeza. Não, a Nicole está perguntando se fui eu que fiquei responsável por corrigir a última redação de lista. Na verdade, eu não sei se essa aqui. Essa aqui era aquela que a gente tinha combinado, né? Gente, eu nem lembro o tema, faz tanto tempo que eu peguei, já corrigi tanta redação depois. Eu tenho uma redação aqui do jovem. Essa redação do jovem está comigo, tá? Eu corrigi aqui do Aloysio, Ana, Bárbara, Beatriz, Camila, Cristiane, Daniela, Daniela, Eduardo, Francisco, Guilherme, Milana, Ingrid, Isabela, Júlia, Juliana, João Vitor Brum, Juliane, Camila, Leila, Leonardo, Lucas Carbonari, Lucas Merlin, Lucinéia, Luísa, Nicole, Vanessa, Stephanie e Yasmin. Não, essa que foi entregue por foto, não. Tá? Possivelmente nada que for entregue digitalmente, se não chegar para mim físico, eu vou corrigir, tá? Então vai ser possivelmente outro produto. Beleza. E eu estou fazendo lives também no meu Instagram, por causa do meu outro trabalho, mas eu estou fazendo no meu Instagram, tirando dúvidas, terças e quartas, tá bem? Bom, vamos lá então. Conclusão, tá? Eu quero que vocês anotem coisas, eu vou anotar como se fosse o meu quadro aqui no chat mesmo. Não sei como os outros profs estão fazendo, mas vou anotar como se fosse aqui como se fosse o meu chat, isso aqui, tá? Bom, gente, a conclusão, ela é o fechamento do texto, né? Então, ela possui, queridos, uma ligação muito forte, muito intrínseca com a introdução, porque são as duas partes que vão fazer esse recorte do texto, tá? Então, eu quero que vocês anotem isso, que a conclusão é o fechamento do texto, né? E que ela possui relação com a introdução. Lembra aquela metáfora que eu falei do sanduíche? Que o recheio, né, do X é o desenvolvimento e é o que nos interessa, só que o que dá a forma do X é o pão que vem em cima e vem embaixo, né? É a mesma coisa. Então, a conclusão ela vai se relacionar diretamente com a introdução. Falei certo, né? Acho que sim.
Por isso é interessante vocês estabelecerem isso quando vocês terminarem o texto, tá? Não pode ter ideias novas na conclusão, tá? Mas mais do que isso todo mundo sabe, isso todo mundo fala. Mais do que isso é o seguinte, eu não posso ter argumentos novos na conclusão, porque pensem comigo, queridos. Se a introdução, agora que eu vi, retardado, olha aqui, a minha webcam melhor, né? Que eu comprei já há tempos. Está aqui e eu estou usando a webcam do PC. Esse sou eu, né? Na Sexta-feira Santa. Não pode ter ideias novas? Não pode ter ideias novas, mas eu quero ressignificar isso com vocês. Não pode ter argumentos novos. Não pode ter informações absolutamente novas. Tá? Por quê? Imagina se a conclusão não só aceitasse ideias velhas, ela não precisaria existir. Ela seria absurdamente tautológica. O que é isso? Voltar tudo ao que eu disse antes e com índice de informação totalmente nulo. E não é isso. A conclusão ela também vai se valer de informações que não foram ditas. Então esqueçam isso de não pode ter ideias novas. Na verdade, eu não posso, a gente não pode ter argumentos novos, né? Por exemplo, eu trazer alguém que eu nunca trouxe, trazer um repertório que eu nunca trouxe, tá? Então, isso não dá para fazer, tá bem? Então, eu vou botar aqui no chat, vocês vão escrever aí nos seus cadernos. Espero que vocês estejam com os seus cadernos, caras pálidas, tá? Então, aqui eu não podemos ter argumentos novos, tá? Então, aquela coisa assim, isso eu posso citar alguém que eu não trouxe e citar na conclusão? Não, tá? Eu já vi até redações muito boas fazendo isso, mas assim, não é nada aconselhável, nada recomendável, tá? Eu vou só voltar ao texto como voltar aos meus argumentos, como eu já tinha dado, tá bem? Ok, vamos lá então. Gente, eu preciso saber que vocês estão aí, que não. Que tipo de informação não dita antes pode colocar? A Camila falando. Te responder. Uma delas, proposta de intervenção. A outra é o fechamento dos argumentos. Eu já vou falar disso. Não sei por que para mim fica aparecendo. Alguém viu a sua webcam? Alguém viu a sua webcam? Espero que todo mundo esteja vendo. Alguém viu a sua webcam? Tá, seguimos. As obrigatoriedades. Então, o que precisa haver na conclusão? 3 coisas. Eu quero que vocês anotem isso. Síntese, fechamento e a proposta. Síntese, fechamento, proposta antes, fechamento. Tá? Então, síntese, que é aquela breve retomada do texto, ok? Só que eu não quero, pelo amor de Deus, portanto, medidas são necessárias para resolver esse impasse. Essa frase pronta, clichê, que eu leio em 9 de cada 10 redações. Tá? Esse é um modelo de síntese que viralizou, porque acho que foi em alguma redação nota 1000, que naquela época era boa. Só que agora isso já virou senso comum e pouca autoria, porque todo mundo sabe disso, tá? Então, portanto, para resolver este impasse, não sei o que, para solucionar o problema X,
deve-se buscar soluções. O raciocínio pode ser o mesmo, tá? Eu não quero a frase como ela está. Portanto, vírgula, medidas são necessárias para resolver as invasões, tá? Isso que eu não quero. Mas o raciocínio de síntese é mais ou menos esse. A proposta, com 5 elementos, ação, agente, modo, efeito e detalhamento, que vai ser nossa próxima aula, tá? Lembra que eu falei para vocês que tinha muita gente fazendo proposta de intervenção bizarras e estavam caindo muito na nota por causa disso. Então, eu vou fazer a próxima aula de PI. E o fechamento. O fechamento que no Enem é um fechamento bastante utópico, aquele final feliz ali de então, se isso acontecer, o Brasil vai ser lindo. Mas é isso mesmo, o fechamento é esse, tá? Só que, gente, a gente precisa fechar o texto, tá? A gente não, prestem atenção, não podemos terminar o texto quando terminamos a proposta, tá? Isso é importante. Depois que a gente termina a proposta de intervenção, a gente vai fazer um outro período, breve e curto, e aí sim a gente vai fechar o texto, tá bem? Gente, cuidado. A conclusão é diferente da proposta, como vocês viram. Conclusão tem 3 coisas. A conclusão é uma parte do texto. A conclusão é estrutural. A proposta é conteúdo, tá? A proposta é uma caixinha da conclusão, que é uma parte maior, tá bem? E a conclusão é uma divisão gráfica, certo? Enquanto a proposta, ela é um elemento do Enem, não necessariamente em outros vestibulares, como na URGS, eu vou fazer. E conclusão eu vou ter que ter na URGS, porque é um texto dissertativo argumentativo, eu vou precisar de conclusão, tá? Aliás, gente, essa conclusão é o modelo Enem, tá? Por quê? Porque existem outros tipos de conclusão, principalmente a conclusão por síntese, a conclusão por dedução e a conclusão por sugestão. A conclusão por sugestão é aquele modelo do Enem, tá? Só que eu gosto de, na URGS, fazer a conclusão por dedução, tá? Eu teria até as 10h25, acho que eu vou ter até umas 10h40, certo? Então, mais 20 minutos. Tá, dá para passar, beleza. A conclusão por dedução, que é o quê? Quando eu deixo espaços diferentes, espaços, lacunas da minha argumentação, para resolver na conclusão. Eu não vou me aprofundar muito aqui, mas quando a gente for se encontrar novamente, a gente vai ver uma redação URGS assim. Olha aí, né? Semana que vem eu estiver na UTI, você já sabe. Tá bem? A Camila disse que ela já ouviu que nós vamos estudar, obviamente, Júlia, a redação da URGS. A Camila disse que a redação da URGS ela já ouviu que não pode ter proposta. E é verdade, tá? Porque isso é um vício que o Enem traz para os estudantes e a URGS quer se afastar desse modelo de redação do Enem. Então, por exemplo, a URGS trouxe carta do leitor. Carta do leitor, no ano passado, é um modelo de texto que não pede proposta de intervenção. Quem faz isso é quem não entende a tipologia pedida, e aí vai ser bastante descontado, vai ir mal, tá? Ok? Então temos 3 tipos de conclusão. Deixa eu anotar aqui. A síntese, a dedução e a sugestão. A gente tem mais, tá? Mas eu vou fechar nesses. Qual é o modelo de síntese? É quando a gente só, então, fecha, trazendo tudo que a gente falou e reforçando. É interessante que nesse modelo de síntese, a gente reforça a tese. Então, nesse modelo de síntese, fica mais, como é que eu posso dizer? Mais forte e mais explícita a nossa tese, tá?
A dedução, que é quando eu deixo... a dedução é interessante, eu gosto muito desse modelo, é o modelo mais natural, é quando eu termino mesmo, é quando termina a argumentação, né? Então, toda aquela é a consequência lógica da argumentação. E a sugestão é da PI, tá? Então é quando eu estrategicamente deixo espaços no meu desenvolvimento para resolver na conclusão, tá? Gente, algumas diquinhas para vocês. Algumas dicas para vocês em relação à conclusão. Ai, peraí que eu estou meio atrapalhado aqui com isso aqui. Eu acho que eu posso fechar. Reforçar a tese, tá? Então é um momento da gente expressar novamente a nossa opinião. Reforça a tese, sim. Tá? Voltar a algo já dito no texto, a algo. Isso aqui eu vou dizer com mais calma, tá? Gente, uma das coisas que vai mostrar planejamento do meu texto é quando, na conclusão, eu volto a algum elemento já dito anteriormente. Eu gosto quando a redação fica circular, certo? E aí ela vai trazer no seu fechamento, lá no final, tá? O elemento que ela trouxe lá no início. Isso eu gosto, tá? Entende? Então ela começa lá com a Era Vargas, e aí lá no final ela vai falar sobre a Era Vargas. E isso faz a redação concluir bem o seu recorte de texto. Às vezes, a nossa introdução ela não tem repertório. Nós já vimos introdução e já vimos que obrigatoriamente, que não é obrigatório ter repertório na introdução, certo? Beleza. Aí, quando a introdução não tem repertório, eu vou puxar na conclusão o repertório do meu desenvolvimento. De novo, eu preciso puxar, voltar a algo que já foi dito. Para eu ir bem na 3, na competência 3, mostrar para o corretor unidade e organização. Ok? Aí, como é que eu vou fazer isso? Vou puxar, né, retomar. Então é aquela coisa assim, ai, no final, né? A partir disso, vamos nos afastar dos problemas de Os Miseráveis, porque eu comecei lá o texto contextualizando a obra Os Miseráveis. Ou, a partir disso, vamos ser uma sociedade mais justa, como no filme X, né, que eu trouxe lá no início. Beleza. Às vezes eu não tenho nada no início, eu não tenho repertório, foi por delimitação de tema que eu fiz a introdução. Maravilha. O que eu vou fazer? Eu vou puxar o repertório do D1, tá? Mas eu preciso, gente, voltar a algo já dito anteriormente. Eu preciso, no meu texto, fazer essas, assim, ir para frente e voltar um pouquinho, dar 2 passos, dar mais um, para eu conseguir alinhar isso, né? Elar é uma corrente o texto, ela não são tijolos, 4 parágrafos. O texto não é 4 parágrafos, né? Entende o que eu estou dizendo? É um texto, não é um parágrafo mais um parágrafo mais um parágrafo mais um parágrafo. Então os parágrafos eles têm que ter conexão, eles têm que ter ligação, eles têm que ter um falando sobre o outro, né? Um anunciando o outro, como na introdução. Então é importante vocês trazerem algo já dito anteriormente na conclusão. Vocês vão ganhar pontos, tá? Outra coisa, fazer apenas uma proposta. Tá?
fazer apenas uma proposta. Tem gente que faz duas, tem gente que faz uma proposta enorme e nós não precisamos disso. O mais importante do meu texto sempre vai ser o desenvolvimento, sempre vai ser a argumentação. É um texto argumentativo, não é um texto propositivo que eu tenho que desenvolver, então, as propostas. Não, tá? Não, é um texto em que a proposta vai ter 3 linhas, 4, no máximo 4, tá? Não quero aquelas propostas gigantescas, uma conclusão com 10 linhas, não é isso, tá? Não é para vocês desenvolverem, fazer 3, 4 detalhamentos achando que vai ganhar 600 pontos, né? A pessoa faz 3 propostas completas e acha que não. Tá? E aí a pergunta que sempre vem, mas fazer uma proposta, eu vou resolver apenas um problema. Isso, né? Não precisa resolver os 2 problemas propostos na argumentação, tá? Eu preciso um problema ser resolvido, pelo menos. Se eu conseguir conciliar os 2 problemas em uma proposta, lindo, maravilha, incrível, tá? Se não, deixa, tá? Eu só não posso fazer, por exemplo, cinema, democratização de acesso ao cinema. Aí eu falo que o problema do cinema são os preços caros dos ingressos. E aí a minha proposta é, sei lá, que a Netflix consiga incentivar também o cinema, visto que o streaming é um problema. Bom, aí eu não posso fazer, porque aí não tem nexo, não tem uma ligação com a outra. Eu falei que era caro, e eu não falei dos streamings na minha argumentação, e aí eu vou para a minha argumentação falando dos streamings. Ou vice-versa. Eu faço uma argumentação dizendo que a questão do acesso ao cinema ela está precária por causa do avanço da tecnologia, né, das plataformas de streaming, e as pessoas ficam em casa. Nossa. E aí, na proposta de intervenção, eu digo que a gente tem que baratear os ingressos. Mas eu não falei que isso era um problema, certo? Então, a minha proposta, ela tem que resolver um problema que foi dito. Mas eu não preciso em tudo que eu disse ser resolvido, tá? Então faz uma proposta só, não faz duas. Por que que eu digo isso? Porque no Enem só se avalia uma proposta. O Enem pede claramente para os corretores avaliarem apenas uma proposta. Qual proposta? A mais completa. Então, se vocês têm 4 elementos numa e 3 na outra, vocês vão ganhar 160, tá? Antes, a Camila está perguntando se antes tinha que ter 2 propostas. Antes tinha que ter 2 propostas, tá? E isso mudou em 2017, 18 ali. A gente já vai para o quarto Enem, eu acho, desse modelo, tá? 2018, 19. Terceiro Enem que a gente vai para esse modelo. Pode ser, tá? Uma outra coisa, né? Como é que eles faziam? Eles faziam 2 propostas, né? Com 2 elementos diferentes. As propostas que eram avaliadas de forma diferente, tá? Eu precisava ter um agente mais social, um agente mais particular, era uma outra grade. Usar nexos conclusivos, tá? Então, assim, logo, opa, assim, logo, portanto, o pois entre vírgulas, tá? O pois entre vírgulas, o então, tá? Usem nexos conclusivos na conclusão e comecem a conclusão com portanto. Não me vem com em vista do supracitado, coisa horrorosa, bota portanto. Já tá lindo, já resolveu com uma letra, com uma palavrinha e já tem um operador argumentativo ali. Tá? E como a conclusão é o espaço de concluir coisas, coloque nexos conclusivos, isso é legal, tá? Então, assim, logo, então, ok? Nexos conclusivos, eles vêm isolados por vírgulas, tá? Gostei disso, de ir dando conteúdo no chat. Beleza? Podemos seguir? Podemos. Vocês estão anotando, gente? Eu espero assim profundamente que vocês estejam anotando também, que ninguém está aqui na Sexta-feira Santa, né?
E vocês aí estão, sei lá, revendo a live da Marília Mendonça, tá? Uma coisa importante. Quando a gente for retomar algo, tá? Quando a gente for retomar algo, o interessante é a gente utilizar paráfrases, ou seja, dizer as mesmas coisas com outras palavras, seus sinônimos, tá? É importante isso, tá? É legal quando a gente retoma alguma coisa, mas utiliza outros termos, para a redação não ficar absolutamente repetitiva e nem tautológica, tá? E, gente, uma coisa importante, isso não é assim, como é que eu posso dizer? Tô com uma dorzinha de garganta hoje. Ai, Jesus. Como é que eu posso dizer? Não é uma coisa avaliada na grade, não é por causa da grade, tá? Mas é para facilitar a vida do corretor e de repente melhorar a nota de vocês. Fazer a proposta de intervenção em um período. Tá? Isso é importante, tá? Porque às vezes eu tenho uma proposta que a finalidade ela tá antes, ou ela tá assim, tipo assim, dessa maneira o Ministério da Educação deve promover uma ação na escola, através de parcerias com entidades privadas periodicamente. Ponto. Aí já não é uma proposta completa, tem 3 elementos. Aí ela vai dizer assim, aí ponto, né? Essa ação deverá ser realizada. Aí ela continua a proposta, tá? Só que ela vai se alongar, porque eu vou precisar já usar como referente essa ação que eu não precisaria, tá? É, E eu vou complicar a vida do corretor. Gente, esse corretor lê 100 redações no dia, lá em dezembro. Ele vai ter 2 quarentenas este ano, né? Porque ele fica em casa lá, só sai da caverna quando corrigir tudo isso, toda a família se preparando para o Natal. Então, facilitem a vida desse cara ou dessa mina para vocês, para terem uma nota boa, para vocês terem uma nota boa. Então, quando a gente faz toda a proposta, todos os 5 elementos num período, fica mais fácil a identificação desses elementos. Eu tô horroroso, né? Que lástima. Isso que o quarentena faz com a gente. Tá bem? Então, é mais ou menos esta é a lógica, tá? Só por isso que eu tô falando para vocês. Ok? E aí, então, eu preciso ter um período de síntese, um período de PI, que vai ser o recheio maior da minha conclusão, e um período de fechamento. Eu preciso fazer esse fechamento. Eu não posso terminar a PI na linha 30, tá bem? Tem que ser na linha, pelo menos na linha 29. Esse fechamento é um fechamento breve, até clichê, é aquele final feliz mesmo. Certo, amores da minha vida? Eu tinha umas coisinhas mais para falar, mas nada é, assim urgente. A gente pode desenvolver. Obviamente, eu vou retomar isso com vocês. Mas eu queria, como eu tenho até as 10h40, que eu acho que vocês têm uma outra aula agora, eu queria saber de vocês, dúvidas, angústias existenciais. Quando vocês forem na apostila, vocês vão ter modelos de conclusão, tá? E aí pega ali nos modelos de conclusão a proposta, que aí vai ter mais ou menos a elaboração de uma boa proposta de intervenção, tá? Com a finalidade antes, com a finalidade depois, tá bem? Quais são os melhores agentes para colocar na redação? Tem algum que tu não recomenda utilizar? Aloísio, sei quem é. Leopro. Baita pergunta, né, Aloísio? Sim, tem elementos agentes que eu não recomendo utilizar, tá? Principalmente aqueles agentes mais privados, com pouca força pública, né? Com uma questão mais comunitária, tipo família, né? Tipo escolas,
Escolas é mais ou menos assim, porque a escola é muito vago eu dizer as escolas. Eu tenho o Anchieta e o Farroupilha e eu tenho uma comunidade lá da Mário Quintano, entendeu? As escolas elas têm realidades muito díspares e eu colocar as escolas no Brasil, né, não dá, assim, não dá. Então, assim como o governo, ele é válido, mas ele é geral. Então, quanto mais específico e maior for este agente, melhor. Gosto quando há os ministérios, tá? Os ministérios é maravilhoso usar porque é um órgão do governo federal, então ele tem uma força federal, tá? E ele é específico. Isso é ótimo, tá? Quando nós temos uma ação mais global, pensem, por exemplo, na manipulação do comportamento dos usuários pelo controle de dados na internet. Aquele tema, ele falava da manipulação da internet, ele não falava nada do Brasil. É uma questão do mundo, é uma questão temporal, que nem o coronavírus agora. Se, por exemplo, não vai cair, tá, gente? Não cai coronavírus na redação e tal, mas se caísse, se eu colocasse o Ministério da Saúde, ó, até vá. Mas o agente melhor para isso é a OMS, é a Organização Mundial de Saúde. Assim como naquele tema, poderia colocar a ONU, né? Então, agentes mais globais, blocos econômicos, tipo G8, o G20, né? o Mercosul, a União Europeia, são agentes interessantes e que não aparecem muito. Tá? Agora, escolas, a família, não, tá? Então, agentes específicos e com força pública, tá? Para realizar a ação, porque não dá match eu falar de uma, e as escolas, e aí é uma ação toda que não é das escolas, né? Tá? Mas atenção, uma coisa importante aqui, já que o Aloysio levantou isso. O Enem não desconta quando o Ministério está errado, tá? Então, ano passado teve muito isso. O pessoal botou o Ministério da Cultura e o Bolsonaro ele tirou o Ministério da Cultura, né? E tá tudo junto lá. Agora a cultura nem tá lá na cidadania, né? A cultura tá no turismo com a Regina Duarte. Uh, então não precisa eu saber os nomes específicos de todos os ministérios. Eu não vou perder ponto se eu errar o nome ou se, isso aqui não é mais dessa competência do ministério, é de outro ministério, porque isso é uma coisa muito volátil. O presidente dá um canetaço lá e ele muda. E a gente não precisa ter esse. A gente não é, né? O Camarote, ou a Andréa Sadi, ou sei lá quem, a Délis Ortiz, que estão lá em Brasília, esses repórteres políticos, né? Que tem que acompanhar todos os bastidores e os lobbies do Congresso. Então ele não precisa, tá? Os agentes que a gente não deve pôr, então, famílias, escolas, coisas mais gerais, tá, Nicole? É, agentes que não têm força pública, tá? Mais ou menos por aí. E se eu vou escolher governo, escolhe um órgão do governo, tá? Só que o Enem deixa bem claro que um estudante de 17, 18 anos não tem que ter a noção exata, clara e acertar todos os três poderes. Se acertar, maravilha, só que isso não é descontado, tá? Mais questões. Ó, daqui a pouco eu me despeço, me parece, né? Mais questões. Eu vou fazer minha barba hoje, não tá dando assim. Ai, gente, a Ivy ganhou a prova, não acredito. Bora, ninguém mais? Estarei aqui esperando. Esclareceu tudo aqui pra mim, Camila, dizendo maravilha. Semana que vem a gente fala de PI, tá? Muito obrigado por responder. Vocês não falam, não? Eu queria alguém falando comigo. Tá, beleza, então. Eras isso em termos de conclusão, tá? Aí sua desculpa. Olha, Camila, neste momento de quarentena, só você.
Mas, gente, falando um pouquinho, como é que vocês estão? Vocês estão estudando? Vocês estão tranquilos? É importante a gente manter também um controle emocional, né? Para quarentena não fuder nossa vida, assim, e a nossa mente, porque realmente é difícil tudo isso, né? Então, continuem estudando, tá? Na medida do possível. Gente, façam redações. Isso é muito importante, muito importante. Não percam a mão da redação. Redação é prática, redação é excelência, é frequência, tá? Antes da excelência. Ok. Que mais? Pois é, Nicole, eu enviei essa última lista agora, que vocês vão receber. Eu estou enviando propostas, tá? Acho que vai chegar para vocês. Eu fiz no meu Insta uma ação, tá? Da Redaflix, que é falando sobre séries e filmes. Ó, Objetivo Online. A proposta vai junto com a lista 3. Maravilha. E ela é super legal. Ali tem uma outra possibilidade de envio de redação também, né? Mas, gente, façam redação, tá? Façam redação. Peguem aí quem vocês puderem para corrigir, inclusive vocês mesmos, mas façam, tá? Que é super importante, justamente para manter o hábito. A proposta vai. Ah, já li isso. Tá bem, eu não sei se o Leandro tem que chegar aqui e dizer assim, tá bem feito, só, ou se eu vou, porque eu acho que eu já estou me estendendo aqui, não sei. E vocês estão tendo essa semana, vocês estão tendo coisas, né? Então me avisem. Deixa eu ver. Mas, de repente, eu acho que era. Tu vai primeiro. Então eu tô indo. Tá, então eu tô indo, gente. Ah, eu tô atrasando o Ritter. Valeu, queridos, tá? Semana que vem nos vemos para proposta de intervenção. Fiquem agora passando assim, né? Programa de TV assim. Fiquem agora com uma aula de história com o professor Guilherme Ritter. Acertei tudo, né? É, Beijão, queridos. Se cuidem, tá? Mente boa e redação aí, tá? Tchau, tchau, gente.